A minha fala, ela vai ser bem de acordo com o que está no livro Céu e Inferno, e vai vir ao encontro, né, do que a Fabiana acabou de falar, do que a mensagem trouxe. Então, o livro O Céu e o Inferno, né, como está comemorando 160 anos, a equipe que coordena a parte de divulgação da casa selecionou vários temas dessa obra para serem conversados durante esse mês de outubro. E aí, de setembro para outubro, né? E o que nós vamos conversar hoje, então, também está nesse livro. Não vou me deter nele, já sei que outros palestrantes já falaram mais do livro, mas está no capítulo, então, 8, da segunda parte, que fala das expiações terrestres. Esse livro, então, tem a primeira parte, que fala das penas e gozos, ou seja, da justiça divina, né? Dessa relação de causa e efeito, do amor, da lei de justiça, amor e caridade do nosso Pai querido, né? E a segunda parte vem, então, como o próprio Kardec colocou aqui, como exemplos. Então, toda essa segunda parte são testemunhos daquilo que a primeira parte tratou. E hoje nós vamos, então, falar sobre, está aqui no capítulo 8, então, expiações terrestres, tem vários exemplos, e o que nós vamos pegar hoje é esse aqui, um sábio ambicioso. Conforme a edição do livro, alguns livros trazem como um cientista ambicioso. Então, tanto faz um sábio ou um cientista ambicioso. Então, o que nos trata essa parte, né, do livro Céu e Inferno? Trata do caso da senhora B. Então, é um caso que aconteceu em Bordeaux, na França. Ela é uma mulher que, quando acontece o caso, ela tem 70 anos. Ela tinha vários históricos de problemas de saúde. Desde 5 meses, ou seja, a bebê, ela já tinha um monte de moléstias e anualmente ela estava sempre indo ao médico, sempre tendo que passar por vários tratamentos. 3 vezes ela quase desencarnou por intoxicação pelos medicamentos que ela tomava. Inclusive, ela passou por testes, por experimentos, né, da medicina da época. Então, ela teve ela sempre, a sua vida inteira, casou, teve filhos, mas a vida inteira nesse sofrimento, nessas passagens de problemas relacionados à saúde. Uma de suas filhas se tornou espírita e ela sempre orava pela melhora da mãe. Ela acreditava muito nisso, então sempre pedia ao pai que a sua mãe ficasse curada. E também, como médium, certa feita, ela, das reuniões mediúnicas, ela recebeu uma recomendação da espiritualidade, que é o que traz, que Allan Kardec, então, pegou e trouxe, registrado nesse livro Céu e Inferno. Eles disseram que, ao invés dela pedir pela cura, eles aconselhavam que ela pedisse pela calma, pela resignação e pela fortaleza. E eles falaram mais, então eu trouxe, de vez em quando eu trago uma transcrição do livro. Ele diz assim, a espiritualidade trouxe a ela, aos que estavam lá, a sua mãe, dizendo assim: nessa vida, tudo tem a sua razão de ser. Não há um só dos nossos sofrimentos que não correspondam aos sofrimentos por nós causados aos outros. Não há um só dos vossos excessos que não tenha por consequência uma privação. Não há uma só lágrima que caia dos vossos olhos que não seja destinada a lavar uma falta, um crime qualquer. Suportai, portanto, com confiança e resignação
as vossas dores físicas e morais, por mais cruéis que vos pareçam. E pensai no trabalhador cuja fadiga afeta os membros, mas que prossegue no trabalho sem se deter, porque tem diante de si a dourada espiga, outros tantos frutos da sua perseverança. Então eles fazem essa analogia de que nós temos que acreditar nesse logo mais, assim como o agricultor acredita na espiga e mesmo cansado, ele não para, porque ele sabe que vai vir mais um fruto, né? E olha, não há uma só lágrima que caia dos vossos olhos. Muitas vezes, quando eu sinto que sou muito pequenininha para poder pedir alguma coisa ao nosso Pai, quando eu sou muito pequenininha para acreditar que Jesus está comigo, me ouve, eu me lembro da passagem que Jesus diz que não há uma folha de uma árvore que caia sem que o nosso Pai saiba. Pensem, não há uma folha de uma árvore que caia sem que o nosso Pai saiba. Então Ele sabe de nós. E eu lembro de Jesus, eu lembro quando Ele fala que não vai deixar uma única ovelha para trás. Então eu sempre me apego. Ele sabe de mim, Jesus está comigo. Então não há uma lágrima que os nossos olhos caia sem que não tenha uma razão. Eu trouxe aqui, lembra que eles falaram aqui para ela? Calma, resignação, fortaleza. O que então é essa calma? É uma virtude ativa, um estado de equilíbrio interior, autocontrole e fé, que surge o quê? Da confiança em Deus, na realização do bem e na compreensão dos desígnios divinos, sendo essencial para enfrentar os desafios da vida, resolver problemas e promover o progresso espiritual. Calma, a gente sabe que vai vir uma espiga. Calma, o momento é do labor, é de enfrentar os obstáculos, mas vai vir. Assim como a gente já colheu outras coisas. Se a gente olha atrás, a gente vê que algumas coisas a gente já colheu sim. Assim como a gente vai colher ainda à frente. Então é essa calma, essa confiança em Deus. Quando falam resignação, o que é a resignação? É a aceitação serena e com consentimento do coração diante das dificuldades e provas da vida que não podem ser mudadas. Tem coisas que não vão ser mudadas. Então, é entender, compreender. Muito importante, não se trata de passividade, ou seja, eu estou com uma doença difícil. Então, é dos desígnios de Deus. Então, eu vou, como um bom filho, vou me resignar à vontade do Pai. Não é passividade. Eu vou lutar, eu vou atrás, eu vou buscar direitos, eu vou buscar medicina, eu vou buscar ajuda. Então, quando fala aqui, não se trata de passividade, é uma aceitação, é eu serenar, mas buscar a ajuda. E a fortaleza? Quando ela falou, né? Calma, resignação e fortaleza. É a virtude da alma que desenvolve resistência, coragem, perseverança para enfrentar as dificuldades e provações da vida, encarando-as como oportunidades de aprendizado e progresso espiritual, em vez de fugir delas. Agora, um outro cuidado aqui, fortaleza. A gente tem que ter fortaleza nesse sentido, de não fugir. Não adianta. Se a gente foge agora, lá na frente, em outra existência, a gente vai pegar novamente esse nosso resgate. A gente tem um débito. Essa conta tem que fechar. Então, é não fugir. Esse fugir pode ser de várias formas.
ou uma alienação, eu não quero saber de nada, não quero ser feliz, e aí sair desse mundo próprio, né, de não querer nenhum desafio, eu quero ser feliz, aí ou a pessoa fica na ociosidade, ou então usa entorpecentes, ou o álcool, ou a droga, ou remédios comprimidos para entorpecer a mente, o coração, ou então, pior ainda, né, que acaba fugindo da própria encarnação. Então, aqui quando fala em fortaleza, é não fugir, mas cuidado, para o outro lado também não acontecer. Quando fala que a gente tem que ter fortaleza, não quer dizer que a gente tem que dar conta de tudo sozinho. A gente tem que buscar ajuda. Tem momentos que não dá. Ajuda de amigos, ajuda da religião, ajuda da oração, ajuda profissional, psicólogo, psiquiatra, médico, terapeuta. A gente tem, quando a gente fala em fortaleza, não quer dizer que eu não posso chorar. Não quer dizer que eu não posso me sentir triste. A tristeza, ela faz parte. Quem viu aquele filmezinho Divertidamente, sabe que a tristeza faz parte junto com a felicidade. A melancolia, tudo faz isso. São sentimentos nossos de seres ainda em progresso. E esses seres, esses conflitos que a gente tem nos nossos sentimentos, fazem parte do nosso progresso, da nossa caminhada. Então, fortaleza é assim, ó, eu resistir com calma, com resignação, com coragem, com fé, acreditar em mim, acreditar principalmente nesse Pai de amor, acreditar nós aqui como espíritas, acreditar no plano espiritual também. E eles disseram então, voltando à filha da senhora B, que as dores da sua mãe são expiatórias. Aí, o que são então considerados uma expiação, né? Advém da lei de causa e efeito. Não é um castigo, é uma lei. Onde o indivíduo sofre a consequência das faltas passadas. Por quê? Visando o aprendizado, reajuste moral e a evolução do espírito. Então, expiação é aquela prova que tem que passar. Não é fácil, né? Mas a gente está aqui nesse planeta de provas e expiações. A gente ou vai provar, tipo assim, eu acho que eu já sou uma pessoa que já não quero mais matar ninguém. De repente, a vida vai me colocar numa situação para provar. Será que eu não mato mais ninguém mesmo? Vou ser provada, né? E expiação, aí é eu pagar esse débito. Queira ou não queira, faz parte de uma lei, de causa e efeito. Eu vou resgatar, a colheita, como é que é? O plantio é opcional, mas como é que é, seu Nelson? O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Aí eles disseram, a falta de resignação, olha aqui, ó, esteriliza o sofrimento. Por que então as provas teriam de recomeçar? Do que ela mais precisa é coragem, resignação, e é justamente o que por ela se deve pedir a Deus e aos bons espíritos. Gente, no livro Céu e Inferno, a falta de resignação, esteriliza o sofrimento está em itálico, ou seja, está destacado. Porque não adianta nada eu passar por essa expiação que eu vou passar na revolta, na rebeldia. Porque aí não adianta, passei por isso tudo e não aprendi nada. Não tive o mérito do pagamento justo. Aí novamente eu vou ter que ir lá e fazer um resgate novamente. Então não adianta nada a rebeldia. A resignação no sentido de aceitação do coração. Lembra que falava? Aceitar do coração. Aí vamos ver um pouquinho o que fala aqui da vida passada, né? Da senhora B. Aí que vem o título do capítulo, do subtítulo, né? Do capítulo.
Então diz assim, que na vida passada ela foi um médico com bem-estar, tinha dons, tinha homenagens, tinha uma condição plena de trabalho. E ele era um médico que não era muito adepto, não se preocupava com o bem-estar dos que não podiam acessá-lo. Ele queria mesmo era glória, era fortuna e queria um apogeu na ciência. Ele estava estudando sobre convulsões, que os idosos iam durar ou não iam durar com aquele tratamento. Os homens fortes, ele dava medicamentos para ver se aquele medicamento ia fortalecer ou ia enfraquecer. Testava esses medicamentos sem que eles soubessem. Ele sabia o que estava fazendo, ele fazia de propósito. Mas as pessoas que tomavam os medicamentos dele nem sabiam que estavam sendo testados. Então ele fez isso pela cupidez, né? Ou seja, pela cobiça, pelo orgulho e pela sede do ouro e renome. Isso ocasionou para ele o quê? Séculos de provações para domar o espírito ambicioso e orgulhoso. Pensa, um espírito que não estava nem aí para o outro, que fazia experimento do outro, não estava nem aí se morria, se não morria. Olha o orgulho que ele tinha lá dentro dele. Então, não é de uma hora, não, então agora ele vai simplesmente, foi na reencarnação passada e agora ele vai melhorar. Olha aqui, foram precisos séculos para quê? Para que ele domasse o seu espírito ambicioso. Não de falta de ajuda da espiritualidade, para que ele domasse. E aí, então, durante esses séculos de provações que ele teve, diz que eles disseram para a filha que esse momento que a mãe dela estava passando era um dos menores sofrimentos que ela estava passando, de todos os outros que ele, a gente sabe, né, que a gente ora nasce homem, ora nasce mulher, nasce em condição de pobreza, em condição de riqueza, em lugar A, em lugar B, todas essas experiências nós, enquanto espíritos, passamos, todos nós, todos, independente na raça, de um gênero, então tudo isso nós vamos passar. Então, às vezes, aqui no caso, na última que eles falaram de quando era um homem, né, agora como uma mulher, e aí nessa caminhada até que de tanto sofrimento e resgate, o médico ambicioso ele se arrependeu. A partir do momento que a gente se arrepende, vem o que? A oportunidade de reparação. Porque não existe, aí o céu e o inferno, o título do livro, vem dizer que não existe penas eternas. Um céu que eu vou viver a vida inteira lá, numa mordomia, numa tranquilidade, e um inferno que eu vou me queimar a vida inteira. Então não existe pena eterna, existe o amor de Deus. E no amor de Deus, nós todos temos a oportunidade, através do nosso arrependimento, de ter uma reparação. Então, da reparação, quando a gente tem essa oportunidade de reparar, a gente começa o quê? A nos regenerar. Então, foi o caso da senhora B. Ela estava no período de regeneração. Ela pediu, junto com a espiritualidade, passar por aquilo tudo, né? Então, era um resgate que ela estava passando. Então, essa é a história da senhora B. E eles terminam, eu trouxe isso aqui está lá no livro, que diz assim, ó. Coragem a todos vós que sofreis. Considerai a brevidade da existência material e pensai nas alegrias da eternidade. Invocai a esperança, a delicada amiga dos sofredores. Implorai pela fé, irmã da esperança. Fé que vos mostra o céu, no qual a esperança vos faz penetrar bem antes do tempo. Atrai também a vós esses amigos que o Senhor vos concede, que estão ao vosso lado, que vos sustentam e amam, cuja solicitude constante vos reconduz para junto daquele a quem haveis ofendido, transgredindo as suas leis. Então, com isso encerra o livro dos Espíritos, do Céu e Inferno. Mas aí a gente pensa, né? Eu fiquei pensando, mas a gente
tem essa oportunidade linda de quê? Como é que a gente consegue reparar erros passados? Através de uma nova existência. Então vem a questão que da reencarnação. A reencarnação é uma dádiva de Deus para nós, assim, é um presente que a gente pode resgatar, a gente pode melhorar, a gente pode progredir com a reencarnação. Mas eu fiquei pensando, por que a gente esquece, então, o passado, né? A gente não vai perguntar, por que a senhora B esquece do que viveu? E aí, o livro dos Espíritos tem. No livro dos Espíritos tem uma pergunta que pergunta. Tem uma pergunta que pergunta, que questiona, por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, o homem é mais senhor de si. Imagina a dor que não deve ser se tu conviver com uma pessoa, por exemplo, eu com a minha neta, que amo de paixão as minhas netas, meu neto. Já pensou saber que eu matei um deles, que eu fiz mal, que eu fiz coisas terríveis a eles? Eu não ia aguentar. Então é bom não saber, porque aí eu amo, simplesmente amo. A mesma coisa, será que eu aceitaria de bom grado essa amizade da minha amiga Fabiana? 44 anos juntas, né, Fabiana, de amizade? Será que eu aceitaria de bom grado sabendo o que essa guria fez comigo? O que ela aprontou já comigo, né, Fábio? Então, não quero saber. Tá muito bom assim. E aí trago mais. Tem uma parte que, na pergunta, aí tem a 393, 94... Na dúvida, procurem lá no Livro dos Espíritos, tem uma parte do esclarecimento dos Espíritos que diz: não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências. Mas temos de tudo isso a intuição. Por isso que aquela coisa assim, não sei, não tem eu fico meio nervosa quando aquela pessoa entra, ou então assim, eu preciso fazer isso, eu preciso. Sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. E a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não reincidir nas faltas já cometidas, nos concita a resistência àqueles pendores. Aqui fui eu que grifei, durante a vida corpórea. Porque a gente esquece aqui. Porque a hora que a gente desencarna no plano espiritual, a gente lembra de tudo. Não é que a gente não sabe do quem a gente é. Meu Deus, aí também não seria amor do Pai, tiraríamos a nossa autonomia, o nosso ser. Nós somos um ser, um espírito, que não temos nem essa forma, né? Nós somos um ser criado à imagem e semelhança de Deus. E nós somos essa essência. Então, nós sabemos o que fizemos desde o nosso momento que fomos criados até agora. Né? E somos almas eternas. Então, aqui, durante a vida corpórea, que é nessa experiência que a gente tem esse esquecimento. Aí, eu só quero lembrar uma coisa. Tem pessoas que dizem, vocês espíritas gostam de sofrer. Vocês aceitam a dor, acham que tem que ser triste, que tem que ser só, né, que tem que ser de dor, tem que ser melancólico, sisudo, porque a dor faz parte da nossa evolução. Nós temos que buscar a alegria, a felicidade, não a felicidade plena, não aquela alegria a vida inteira. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Ora a gente não está bem, ora a gente está. Ora as coisas acontecem de uma forma muito forte, ora não. É assim, não existe aquilo. Mas nós temos que buscar ser feliz dentro daquele limite de felicidade. E não cultuamos a dor, não. O que a gente faz de diferente é que a dor ela vai existir. Queira a gente ou não, ela vai existir. O que a gente faz é compreender que é esse amor do Pai nesse resgate de dívida. E a gente aproveita para não desperdiçar a oportunidade. Então,
ter a calma, a resignação, a fortaleza. Então, a gente não pode perder a esperança. A gente não pode deixar de acreditar e buscar a alegria. Por isso que aí eu digo que volta nessa primeira fala, a primeira fala que a Fabiana trouxe, encerra com ela. E para encerrar, eu pedi a permissão para trazer 2 músicas para vocês. Por que trazer a música? A música, ela sensibiliza o nosso coração, mas muito mais, é que a gente está numa velocidade tão grande, a gente está tão acostumado, né? Eu mesmo aqui trago sempre, gosto muito de trazer o visual, trazer os slides, que a minha memória já está fraquinha e assim ajuda, e também ajuda a quem está aqui, tá tendo esse sentido despertado também. Mas a música eu trouxe nesse sentido da gente ouvir, parar e ouvir. Então são 2 músicas que o nome dela é Reconforto. Essa música Reconforto, ela foi psicografada por Brunilde do Espírito Santo, era o nome do médium, já há muitos anos, 1980 e pouco que foi psicografada essa música, e o Espírito de Alta de Souza é que falou. Então é uma fala da espiritualidade amiga nos dizendo assim, ó, confia, luta e ama, segue em frente. E a outra música que eu vou tocar em seguida, eu não ia trazer, mas me deu uma vontade muito grande. Eu estava fazendo essa palestra e me veio essa canção muito forte no meu coração, e aí o nome é Sorriso de Esperança. Essa música é de uma compositora da doutrina espírita. Hoje, nem sei se ela ainda continua dentro da doutrina, mas ela tem um legado lindo, Marielza Tiscates, músicas maravilhosas, né, Fabiana, da nossa juventude espírita. Então, são essas 2. E aí elas já ficam para a Fabiana de preparação para a segunda parte do trabalho, que é a parte do passe. Então, encerrando ela, né, Fábio? É isso? Já fica para o passe. Então, eu convido vocês a prestarem atenção, não prestem atenção na cantora, mas na letra que está trazendo. Oi? Não, ainda não, porque aí só não enxergo, porque eu não sei decor. Esse é o problema, tá vendo? Se eu soubesse decor, já dava para desligar a luz. Quando a música fala assim, todas as 2 músicas falam do cantar. Diz assim, ó, canta. Não quer dizer que a gente tem que sair por aí cantando. Quem cantar, quem gosta, que sai por aí cantando mesmo, mas não é isso. Toda vez que falar aquilo que tu tens de talento dentro de ti. Um abraço, né, seu Nelson? O Nelson é o nosso refúgio de agasalho, de abraço. Uma palavra delicada, gentil, um sorriso, um artesanato, umas mãos de fadas que fazem artesanatos lindos. Toda vez que falar para canta, pense naquilo de potencial que tem dentro de ti, que todos nós temos. Isso aqui é Reconforto. Por mais longo o caminho, confia, luta e ama. Mantenha acesa a chama do teu ideal. Não temas o mal, só o bem permanece. Conduz sempre teus passos aos clarões da prece. Vem sorrir, vem cantar, deixa a esperança te agasalhar. Vem cantar, vem sorrir, que um novo dia vai surgir. Recebe com alegria a dor que te renova, porque a tua prova é tua alforria. O teu pranto é luz, erguendo o lar celeste, cerca
cercado pelas rosas do bem que fizeste. Vem sorrir, vem cantar, deixa a esperança te agasalhar. Vem cantar, vem sorrir, que um novo dia vai surgir. E segue pela estrada que o bom mestre seguiu, erguendo a cada passo o irmão que caiu, e amando sempre mais, te envolverás em luz, e encontrarás a paz nos braços de tua cruz. Vem sorrir, vem cantar, deixa a esperança te agasalhar. Vem cantar, vem sorrir, que um novo dia vai surgir. E agora ela vai falar do sorriso, para a gente fazer da nossa vida um sorriso de esperança. E aí, quando ela encerrar, se quiser, se puderem desligar a luz, então, depois que encerrar a música. Faz da tua vida um sorriso de esperança. Sorria, sorria, e alegra aqueles que apenas têm lágrimas de dor para mostrar, e com a tua voz segue em frente no caminho e canta, para quem não tem razão mais pra cantar. Mostra a estes que o amanhã será melhor, será feliz. Se houver sorriso, se houver canção, coragem e fé, sorri.